Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o quê? Os antigos alcançaram o quê? No tema deste mês, pastor Rogério, direcionado por Deus, decidiu escrever, colocar diante de você e de mim, que viveríamos pela fé. Só que a fé ela não é algo que nós compramos no supermercado, que você chega no balcão e diz: por favor, me vê 1 quilo de fé. Ou chega em um depósito e fala: olha, eu preciso de 3 metros de fé. A fé, ela só vem por um lugar: pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra, e da palavra de Deus. Ela não vem por outro lugar. E ela é o fundamento, é o firme fundamento. Ela é o alicerce, ela é a base. Se eu e você que estamos aqui nessa noite não obtivermos fé, de nada vale. Nós vamos ver na Bíblia, porque diz que a fé é o alicerce, aonde pode ser sustentado sobre ela tudo aquilo que almejamos, ou que queremos, promessas de Deus. Você analisa na Bíblia que homens e mulheres de Deus, que alcançaram testemunhos, alcançaram bênçãos, tiveram vitória em meio às guerras, a base deles foi a fé. Para construir esse prédio aqui, foi necessário o alicerce. Foi necessário criar aqui um local com uma profundidade disponível a sustentar o tanto de andar que ele pode suportar. E se nós queremos alcançar testemunhos, ou ter experiências de fé inabaláveis, experiências com Deus, daqueles que você tem testemunhos a dar no culto, tem testemunhos a dar para a família, é necessário você viver pela fé, se fundamentar pela fé. E como que é viver pela fé, pastor Diego? Como que é acreditar que é o fundamento daquilo que eu preciso? A certeza, a convicção é praticá-la. Não tem outro jeito. É praticar. Nós temos que sair um pouco do teórico e começarmos a viver na prática. Irmãos, Deus tem derramado tanta palavra aqui neste lugar. Deus tem trazido sobre este altar tanta promessa. Só que nós não podemos ouvir e ficar estagnado. Nós não podemos ouvir a palavra aqui e ficar parado, estacionado. Eu tenho que ouvir a palavra e agir. Eu tenho que ouvir o que Deus falou no culto, através do pastor, da pastora, do obreiro, seja quem for. Eu tenho que ouvir e praticar. Se eu não praticar, nada acontece. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 4.
Hebreus 4, versículo de número 1. Temamos, pois, que, porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para onde? Para trás. Porque também a nós foram também pregadas as boas novas, como também a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava o quê? Misturada com a fé naqueles que o quê? Que a ouviram. Não adianta nada você vir para a igreja, ouvir uma boa pregação, pastor Rogério, pastora Angélica, seja quem for, orou, jejuou, levantou de madrugada, sabe, fez aquele esboço lindo, sabe, ficou dias, Deus falando com ela, Deus falando com ele, sentindo Deus ardendo no coração dele, sabe, aquela fé que está dentro dele, ele sobe aqui em cima, sabe, rasga o coração, a pastora vem, ora, clama, prega o seu coração, e você ouve, e nada acontece. A palavra sai daqui, mas ela para aí. Tem que ter ação daquilo que eu ouvi, e já logo eu já praticar. Muitos não alcançam testemunhos, muitos não dão testemunhos, muitos não falam do que Deus está fazendo na sua vida, porque ele ouve, mas não pratica. Ele ouve e não mistura com a fé. Ele não faz o devido. Não adianta eu esperar que um bolo venha crescer se ele não tiver o quê? Fermento. O fermento para fazer um bolo crescer é a mesma coisa que a fé na minha e na sua vida. E Deus não tem os seus queridinhos, porque Ele não tem acepção de pessoas, que para alguns Ele dá muita fé e para outros Ele dá pouca fé. Não, cada um recebe na medida que Ele mesmo quer, porque quanto mais eu ouço, mais fé eu adquiro. E muitas vezes ouvimos falar, se eu tiver fé como um grão de mostarda. A Bíblia não está falando de tamanho, a Bíblia está falando do que o grão de mostarda pode se fazer, mesmo sendo pequeno. Ele cresce e fica maior do que qualquer outra hortaliça, aonde até os passarinhos conseguem encontrar repouso. A Bíblia não está falando do tamanho, mas a Bíblia está dizendo que aquele que tem fé, aquele que a pratica, aquele que a coloca em prática, em ação. Eu ouvi a palavra, recebi a direção de Deus, você está curada, você está curado em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer agora? Vai constatar, vai lá no médico, doutor que te receitou o remédio, ele mesmo vai dizer, você não precisa tomar mais remédio não, você não vai parar por conta própria, você não é médico. Você vai chegar no doutor, doutor, eu sei que eu estou curado, pela fé eu estou curado. Mas como assim? O exame está dizendo ao contrário. Não, mas eu creio. Faz outro exame aí. Você está doida? Isso mesmo, estou doido, estou doida, porque isso é fé. A fé dentro de mim, dentro de você, é loucura para aqueles que estão lá fora, porque ninguém imagina naquilo que você está fazendo. Eu tenho fé, eu tenho convicção que eu estou curado, que eu estou livre. Eu tenho fé que ao chegar em casa, meu marido que não é convertido, minha esposa, meu filho, em nome de Jesus, breve ele vai aceitar esse Jesus que eu sirvo, pela fé.
Mas a pessoa já chega em casa desanimada, triste, já olha para a situação e já desanima. A Bíblia está dizendo que aqueles que entraram no seu repouso, descansaram, estes misturaram com a fé. Quando a Bíblia está dizendo aqui do repouso, do descanso, é sinal que uma pessoa já correu a sua carreira, já fez o seu propósito, e agora ele desfruta da bênção, da promessa. Tenho certeza que você quer desfrutar de uma família saudável, de um casamento saudável, você quer desfrutar de uma vida financeira saudável, mas para você encontrar este repouso, é necessário você misturar com a fé. Fala para o irmão do lado, mistura com a fé o que você tem ouvido. Amém, irmãos? Tem que misturar. É eu ouvir o que a palavra disse, e agora eu vou praticar, agora eu vou agir. Se o pastor profetizou essa semana, tenho certeza que as portas vão se abrir na sua vida. Pastor, estou desempregado. Você vai acordar meio-dia, e aí você vai pegar a sua pasta de currículo e vai sair entregando de porta em porta. Pastor, mas não entrega mais currículo e de porta em porta. Se entrega online. Irmãos, você já tem que levantar cedo, pela fé, já ir para o computador 5 horas da manhã, e enviar os currículos. Irmão, a sua atitude já mostra se você é de fé ou não. A sua atitude já mostra. Não, vou levantar cedo, eu vou fazer meu currículo aqui, porque 5 horas da manhã, é como se eu já estivesse indo trabalhar. Pô, pastor, mas 5 horas da manhã? Ué, você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai trabalhar das 6 às 2, ou das 6 às 14, e sábado e domingo você dá para a família, dá para o Senhor, diga glória a Deus. Ué, 5 horas da manhã você vai levantar, mas eu não tenho currículo, mas eu vou começar a planejar como é que vai ser a minha empresa. Você não tem fé? Tenho, então começa a colocar em prática, já começa a ter visão, ser visionária. Não, levanta meio-dia. Acha que empresário acorda meio-dia. Empresário não acorda meio-dia, irmão. Você sabia que nem empresário assiste televisão? Estou descobrindo isso, nem estou assistindo mais televisão, não tem mais televisão em casa. Porque quando sobra tempo, você quer tentar ter um pouquinho para a família, um pouquinho para você, perder tempo com as coisas da televisão, com o jornal, nem sei mais o que é jornal, nem sei mais o que está acontecendo. Eu acho que é por isso que Deus está me prosperando. Porque eu parei de dar ouvido para o governo, parei de ficar dando ouvido para as coisas. Mas tem que ficar antenado. Eu estou muito antenado, e eu sei que já estamos perto do fim. Só comecei a focar na minha família, comecei a focar na minha vida financeira, e Deus só está abençoando. Deus só está mandando cliente de onde nem eu imaginava. Falei, Jesus, o Senhor é tão bom, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir a minha fé. Eu tenho que agir o que eu ouvi misturado e praticar. Leia de novo o que diz o versículo de número 2. Porque também a nós foram o quê? Foram pregados o quê? Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que o quê? Aí você sabe, aí vem uma irmã que dá testemunho, sempre ela, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco, não, sempre ele de novo. Ué, vocês ouviram a mesma palavra, por que ele está dando testemunho e você não? Porque ele misturou. Deus faz acepção de pessoa? Não, de maneira nenhuma. Simplesmente é a sua atitude. Eu ouvi uma vez a pastora aqui falando, e é verdade. Toda vez que você vem dar testemunho, em outras palavras quer dizer, Deus, faz mais uma vez.
Eu parei a pensar e é verdade. Faz mais uma. A pessoa conta, o outro ouve, ele fica cheio de fé, que ele diz, na minha vida também pode acontecer. Eu vou seguir os passos que ele seguiu. Orou, jejuou, caminhou, ouviu a palavra, praticou. Eu também vou dar testemunho na próxima vez. É isso. Eu creio que Deus pode fazer, não uma, mas duas, nem três, infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, porque é pela fé. Então todos ouviram as boas novas, todos estão aqui ouvindo a pregação, mas vai se destacar no mundo espiritual e dar testemunho aquele que misturou com a fé. Por isso Hebreus 11, versículo de número 2 diz: por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunhos. Aí o versículo de número 33, melhor dizendo, 32, que nós vemos ali os homens dizendo que cada um alcançou pela fé. E o versículo 32 diz: o que mais direi eu? Faltar-me-ia tempo, e contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, por onde? Os quais o que, irmãos? Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas e fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza eles o quê? Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Diga glória a Deus. Irmãos, você entende que a fé é o firme fundamento, glória a Deus, é certeza, é convicção. Eu ouço a palavra entra no meu coração, eu vou lá e vou agir a minha fé, vou crer que eu estou curado, vou tocar na onde o pastor falou que é para tocar, eu creio que já estou salvo, eu creio que a minha família vai ser salva, eu creio que eu vou alcançar testemunhos. Você está crendo na promessa, você está crendo na palavra, glória a Deus, é certeza das coisas que não se vê, mas é esperança que vai acontecer, que vai ser concluído, concretizado. Aí os homens alcançaram testemunhos, mas aqueles que misturaram com fé, e aqueles que misturaram com fé, pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, derrubaram muralhas, fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram forças. A fé, meu irmão, ela faz lá dentro do seu coração, quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você já está pronto de, jogar tudo para o alto, você ouve uma palavra que diz: eu sou contigo, não desanime, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo, eu te ergo com a destra da minha justiça. Você ouve essa palavra dentro de você. Você podia estar ali chorando, você podia estar ali abatido, você podia estar ali, se esgoelando, mas você levanta uma outra pessoa, porque você diz: não, o meu Deus é comigo, o meu Deus é que me faz vencer batalhas. O que gerou dentro de você? Força, através da fé. A fé faz você tirar força até meio às fraquezas. Pastor, estou me sentindo fraco. Então está faltando fé, querido. Porque até mesmo quando você está fraco, a fé te faz você ser forte. Até quando você está fraco, ela te faz forte. Por isso, ele diz: diga ao fraco, eu sou forte, eu posso, Deus é comigo. Eu não duvido desse Deus. Eu acredito na minha oração.
Eu vou orar aqui agora, eu vou dobrar os meus joelhos, e eu tenho certeza que a minha oração vai surgir efeito, porque eu creio num Deus vivo. Eu não creio só por vista, eu creio no meu coração, eu tenho fé que Ele ouviu a minha oração. Eu vou orar, mas quando eu me levantar dessa oração, eu já vou ver os milagres acontecendo. Eu já posso sentir a presença de Deus me envolvendo, eu já posso sentir o poder de Deus agindo. Assim como o vale dos ossos secos, foi pela fé, mas ele viu um osso se unindo a outro osso. Ele ouviu um ruído de um vento forte que vinha dos 4 cantos da terra, e levantou um grande exército naquele lugar, naquele dia. Eu não posso ver com os meus olhos naturais, mas pela fé eu já sinto Deus agindo na sua vida. Mas quando você levantar diferente, quando você sair deste lugar nessa noite diferente, crendo nesse Deus que você acredita e tem fé na sua oração, você não pode vir para o próximo culto, nos próximos que virão, do mesmo jeito. Eu vou ir, né? Não tenho o que fazer, vou ficar em casa fazendo o que? Assistindo jogo, novela. Deixa eu ir para a igreja, ouvir palavra de Deus. Sempre é bom ouvir palavra de Deus, ou não é? Sempre é bom. Não, irmão, a mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela já saiu da onde ela estava, já no seu coração: se eu apenas tocar, ainda que seja na orla, ainda que seja só na barra, eu serei curada no nome de Jesus. Eu serei curado. Você tem que sair de casa, não, eu creio. Não sei se vai ser o pastor Diego, a pastora, o pastor, o obreiro, mas eu creio que eu vou ouvir uma palavra, e aquela palavra vai me erguer. Eu vou ouvir aquela palavra, e aquela palavra vai me levantar, vai me dar direção. Eu vou ouvir uma palavra, estou sem direção, eu não sei se eu monto meu negócio, eu não sei se eu trabalho para os outros, eu não sei, mas eu vou ouvir uma palavra, eu vou enxergar pela fé, que Deus já vai usar o homem e a mulher de Deus, e Deus vai me guiar para onde eu devo ir. Se você não sai de casa com essa fé, meu irmão, eu aprendi com a minha esposa, às vezes que ela pregava, ela usava essa frase: você tem que ter fé até para ir comprar pão. Como assim, pastor? Eu gosto de pão branquinho, e pelo meu tamanho você já sabe que eu gosto de comer pão. Eu gosto de comer pão branquinho. Sabe aquele pãozinho que você compra de manhã, chega no finalzinho da tarde e ainda está gostoso? Quem gosta desse tipo de pão? Aí, ó. Você gosta de chegar lá na padaria, comprar o pão, chega em casa, você vai abrir ele e já está duro igual uma pedra? Ninguém. Já tem que estar na fé: Senhor, eu vou chegar lá, e já vai ter o pão que eu quero, do jeitinho que eu gosto, queimadinho, torradinho, branquinho, não sei, craquelado, fofinho, não sei, quente, frio, morno. Já tem que sair dessa fé. Se você não tem esse tipo de fé, como é que você vai agradar a Deus? Se você já não acredita que Deus está diante de você, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando os espinhos, abrindo as portas para ninguém mais fechar. Eu estou até cantando a música da Cassiane aqui já. Sei que vocês iam cantar junto comigo, mas tudo bem. Tem gente que nem sabe quem é a Cassiane, né? Mas logo vai ter Cassiane por aqui. Amém? Mas Ele vai à frente. Ainda que você passe pelas águas, não te afogarão. Ainda que passe pelo fogo, não te queimarão. Deus, eu estou indo para um lugar que é fogo, é difícil para onde eu estou indo. Não, mas eu creio que o Senhor está indo na minha frente. Eu creio que o Senhor vai abrir as portas. Meu irmão, eu sempre falei para Deus que eu queria ser dono da minha empresa. Falei: se um dia eu tiver que voltar a trabalhar, começar do zero de novo, que eu seja dono da minha empresa. Já são 4 anos batalhando, crendo. Quando eu via que não tinha condição de aparecer,
Eu ia para a rua vender cacto, mas eu acreditava na minha empresa. Eu acreditava no que Deus colocou para mim. Eu tinha que pagar as contas de casa, tinha uma meta para cumprir. E tinha uma mulher que cobrava. Então eu tinha que ir para a rua. Ia lá em São Paulo, comprava uma caixa de cacto, ia vender cacto na rua. Mas eu crendo no meu coração que eu ainda ia ter a minha empresa. Foi em maio de 2021, a última vez que eu vendi cacto. Já estamos indo para 2024. Eu vendia cacto para completar a renda. Hoje eu não preciso mais. Hoje Deus é que está completando. Ele que acrescenta. De fé e fé, de glória. Para alcançar a glória tem que ter primeiro o quê? De fé em fé, glória em glória. Para hoje eu glorificar, eu tive que ter a fé. Coloquei a máscara, coloquei o bonezinho com vergonha, aqueles cactos ali na mão, no meio da rua. Alguém podia me ver e falou: pastor Diego, aquele que pregava prosperidade, aquele que tinha igreja, está ali vendendo cacto, estava lá. Isso foi fé, certeza no que Deus tinha colocado no meu coração. Se hoje eu estou aqui pregando, se eu fiz aí junto com os irmãos do Homem ao Máximo, junto com o Leandro, aí o Zé Paulo e os demais aí, eu pude estar porque eu tinha disponibilidade, porque eu tenho a minha empresa, foi a minha fé. Se eu posso estar aqui domingo de manhã, e se quiser também voltar à noite, é a minha fé. Ela me fez alcançar isso. Quando você tem fé, você mistura com a promessa, meu irmão, não tem quem te segure. Você alcança os seus sonhos, você alcança os seus planos, mas tem que ter atitude, tem que abrir a gaveta. Tem gente aqui que tem planos de montar o próprio negócio, mas quando é que você vai abrir a gaveta desse sonho seu e começar a colocar em prática? Quando é que você vai começar a agir? Eu tenho um sonho de ter uma transportadora. Eu tenho um sonho de montar uma empresa de TI. Meu irmão, tu não sabe nem mexer no celular ainda. Vai mexer no celular, vai aprender. Eu tenho um sonho disso. Vai agir. Quem crê, diga graças a Deus. Mas tem que agir, né? Pastor, eu tenho um sonho disso, tenho um sonho daquilo. Meu irmão, eu tinha sonho quando era moleque de ser jogador de futebol. Hoje não dá mais. Hoje eu mais estou para a bola do futebol do que para o jogador. Mas já foi. Mas não quer dizer que eu não posso ser alguém na vida, porque esse sonho talvez passou. Mas eu acredito que Deus pode me fazer grande, não importa onde eu estiver. Mas eu acredito que Deus estará comigo, que é o mais importante. É saber que esses homens alcançaram testemunhos pela fé daquilo que ouviram de Deus. Porque a fé, ela só age, guarda isso no seu coração, a fé ela só aparece quando as suas forças já se esgotaram, quando o natural já foi feito, aí a fé vem. Quando você já agiu no natural. Vou dar um exemplo. Quando Jesus transformou água em vinho, em Caná da Galileia, estava Jesus reunidos com os discípulos, porque foram convidados a uma festa. A mãe dele disse: filho, acabou-se o quê? Acabou o vinho. E ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora? E ela disse aos discípulos: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo. Naquele momento, todo mundo aqui já sabe, isso é taxativo, né? Jesus deixou de ser um simples convidado para ser o Senhor daquela festa, quando ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Como eu sempre falo e brinco, se Jesus é convidado, ele não tem obrigação de colocar o vinho na mesa. Se você me convida para almoçar na sua casa, eu não sou obrigado a lavar a louça. Mas se quiser me chamar para almoçar, eu lavo a louça também. Não tem problema não. Estou brincando.
Ele era um simples convidado. E aí, ele disse: mulher, não é chegada a minha hora, fazer tudo quanto ele vos disser. Ela disse. Aí os discípulos, Jesus viu que eles obedeceram o que ela falou, atentou, chegou-se, aproximou-se dele, e ele disse: está vendo essas talhas aqui, ó? São preparadas para o costume dos judeus? Enche elas de água até em cima. Enche até em cima. E eles a encheram até em cima. Agora leve ao mestre-sala. E eles levaram ao mestre-sala. E quando o mestre-sala provou daquela água, ela já estava feita em quê? Em vinho. Espera aí. Saiu água e virou vinho. O homem disse: espera aí, vocês fizeram algo diferente do costume. Sempre vem com o inferior, sempre vem com o melhor primeiro, o inferior vem depois. Começa a festa com Coca-Cola e depois empurra dólar em todo mundo, né? Convenção. Mas a convenção é gostosa, né? Mas começa com Coca e depois agora vem Dolly. Vocês mudaram, deram Dolly primeiro, agora vem Coca-Cola. Está errado. Não saberam de onde viera, mas aqueles que carregaram, a Bíblia diz, estes sabiam. Irmão, quando você contar o testemunho aqui, muitos vão perguntar e vão ficar de boca aberta. Como foi que isso aconteceu? Muitos não vão saber, mas só você sabe. Quantas noites de oração, quantos joelhos no chão, quantos jejuns você fez, quantas vezes você veio para a igreja, orou e buscou a Deus. Você sabe quantas vezes isso você fez. Aqueles que carregaram as talhas cheias de água, sabia que eles fizeram o natural, obedeceram, encheu as talhas de água, teve fé de ouvir o que ele falou, enche, e o que vai acontecer? Jesus está doido? O que ele está querendo? Aí aconteceu o impossível, que só Deus pode fazer. O possível era encher as talhas de água, sim ou não? É possível falar para vocês aqui agora: irmãos, enche tais baldes de água. É possível? Mas é possível você transformar água em vinho? Tem coisas, meu irmão, você faz o que é possível. Você ora, você jejua, isso é possível. Você vem para a igreja, você faz uma corrente de oração, une a sua fé com o intercessor ou a intercessora. Você está fazendo o que é possível. Agora quem vai transformar é Deus, porque é impossível às suas mãos. A fé, ela age na minha e na sua vida quando o natural já não tem mais como alcançar. Quando você já fez o que era possível, eu já fiz a prova, eu já enviei o currículo, eu já acordei cedo, eu já bati na porta, eu já fiz a oração da fé, eu já fui lá avistar o carro que eu quero, eu já fui lá ver o terreno onde eu quero o meu apartamento, eu já entrei dentro do Swiss Park, lá no Parque dos Pássaros, eu já andei por ali, eu já fui avistar. Eu já marquei a consulta do médico que disse que eu estou doente. Você já fez, você misturou com a fé e você já agiu. Agora quem vai transformar a água para o vinho é quem, irmãos? Através da sua fé, da sua atitude de fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Da sua atitude de fé. Versículo de número 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. Irmão, você tem que tirar tudo aquilo que é estranho da sua vida. Ah, pastor, está estranho na minha vida, estou sentindo dores, estou sentindo problemas. Põe em fuga. A Bíblia diz que por um caminho o diabo vem, mas tem 7 para ele correr. Sabia disso? Por um caminho ele vem, mas ele tem 7, quer dizer, é mais fácil para o diabo sair do que para ele entrar.
É mais fácil o mal sair, o estranho fugir do que para entrar, porque um com Deus é maioria. Você unido com Deus e na fé, não tem batalha que você não possa vencer, se você estiver na palavra, claro. Eles colocaram em fuga, mas eu quero chegar numa outra parte aqui, queridos, que é tão importante, como eu coloquei no título do culto de hoje: a fé, a âncora da salvação. Fé é âncora da minha salvação. Assim como um navio, que quando ele vai atracar no porto, ou ele está no meio de uma tempestade, no meio do mar, no meio de um oceano. Alguém aqui já teve oportunidade de ir no meio do mar? Já? Glória a Deus. Minha esposa tem pavor de ir no meio do oceano. A pastora tem pavor de ir no meio do oceano. A gente foi uma vez lá em Maceió, o barco indo, Maragogi, não vai acabar não? Até que parou num lugar gostoso, né? Piscinas naturais, Caribe brasileiro, a água aqui você vê no seu pé. Isso você não enxerga aqui em algumas praias aqui de São Paulo, né? Você enxerga outras coisas no pé, para não falar besteira. Mas você via ali os peixinhos, passava alguns minutos, já estava no meio do mar, a água subindo, tinha que correr para o barco. Mas imagine no meio de uma tempestade, um navio onde ele não consegue nem ver a costa de um país ou de uma cidade, e está enfrentando uma tempestade de ventos fortes. Para ele poder se manter ali, muitas das vezes é necessário ele ir contra as ondas fortes, ou então fazer algo que é necessário também fazer, jogar uma âncora, para poder segurar ali e poder suportar aquelas ondas fortes, para ele não ser levado fora da direção da onde ele tem que ir, porque se ele deixar à tona, os mares e os ventos vai carregar ele para onde ele não deveria de ir. O caminho vai ser querendo ir para a Índia e cair aqui no Brasil, como foi os nossos colonizadores, querendo ir para um caminho, veio para outro. A âncora, a fé, é aquela que nos deixa firme, porque já estamos vendo os sinais da vinda de Jesus, já estamos enxergando que Jesus está voltando, os sinais já estão aí. E a âncora, que é a nossa fé, é que vai nos manter firme. Porque primeiro, sem fé é impossível o quê? Primeiro eu tenho que ter fé, porque eu clamo a um Deus que eu não vejo, eu acredito que eu vou para um céu que eu ainda não vi. Isso é fé. Que nós vamos andar em ruas de ouro, casas de cristais, não vamos nem ter fome nem sede, Ele vai ser a nossa luz, não vai ter dor, sofrimento, lágrimas, o lugar vai ser lindo, maravilhoso, mas para isso eu preciso ter fé. Certa vez Jesus, falando de uma parábola de uma mulher, ele dizia: está vendo esta? Que batia na porta do juiz todos os dias, e o juiz dizendo: não vou julgar a causa dela, porque eu não temo nem aos homens e nem a Deus. Mas porque ela molestava todos os dias, ele disse: eu vou fazer jus à causa dela, que ele não aguentava mais. Todos os dias ela batendo, convicta, perseverante, que isso também é fé. Ele foi e disse em seguida: vou fazer justiça para ela. E Jesus disse: também não farei isso aos meus escolhidos, que clamam a mim de dia e que hora? De noite. Quer dizer, a fé me faz ter uma vida de oração, perseverança, e clamar de dia e de noite, uma vida íntima com Deus. E ainda ele diz que ainda que ela veio a buscar de dia e de noite, ele diz: não farei isso aos meus escolhidos. Mas em um versículo abaixo diz:
E quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que vamos estar agarrados na fé? Será que a fé vai ser nosso alicerce? Porque a Bíblia diz aqui no versículo de número 36: outros experimentaram escárnios e açoites e até o que? Cadeias e o que, irmãos? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e o que? Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas do que? Muitos só veem a fé na hora das conquistas, né? Mas muitos não enxergam a fé na hora das lutas. Que as pessoas permaneceram firmes, crendo em Deus, mesmo em meio às percas, mesmo em meio às dores, às aflições, às prisões e às tentações. Breve um dia vai acontecer, e que o anticristo virá sobre a terra, e vai ser colocado diante de mim e de você, se nós estivermos aqui ainda. Você nega Jesus? Você morre por Ele? Tem gente, irmãos, que não está firme na fé, não está alicerçado com Cristo ainda verdadeiramente, que se possível, ele vai negar Jesus nesse dia, por causa das prisões, por causa talvez até da morte que ele pode passar. Ele vai dizer: eu nego a Jesus, eu me entrego a este mundo. Será que você vai estar firme neste dia? Será que eu estarei firme neste dia? Se porventura acontecer. Irmãos, não acredite somente que a fé te faz alcançar testemunhos e cura. Não acredite que a fé te faz alcançar bênçãos e promessas, não. Mas acredite que a fé é a âncora da sua salvação. Acreditar num Deus que ainda que você morra pelo nome dEle, você vai estar na glória no dia do juízo. Porque essa é a fé verdadeira. É aquela fé que diz: se possível, eu morro por Jesus. Se possível, eu vou para a cruz por Jesus. Se possível, eu vou enfrentar prisões por Jesus, pela fé. Pela fé. Pela fé, Moisés não voltou lá para o Egito a viver junto com o faraó. Ele decidiu sofrer as mesmas aflições que o povo hebreu. E pela fé, Deus levantou ele como líder para tirar eles daquele lugar. Você tem que estar preparado, meu irmão. Você tem que estar preparado, minha irmã, na fé, para enfrentar as batalhas, para enfrentar as lutas que virão aí à frente. Ah, pastor, o senhor está profetizando, o senhor está trazendo a profecia do caos. Não. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, mas eu e você devemos estar preparados. E somente a fé em Cristo faz nos manter firme para enfrentar essas dificuldades. Quem crê, diga graças a Deus. Para encerrar a mensagem hoje, olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo de número 4. Primeiro Timóteo, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Se não achou, acompanha aí com a gente. Versículo 1. Mas o Espírito, mas quem? Com letra maiúscula ou minúscula? Hã? Então está dizendo que Espírito é esse? Hã? Espírito Santo, Espírito de Deus. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da onde?
da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de quem? É forte isso, irmão. Saber que nos últimos tempos muitos vão negar a fé, serão apóstatas da fé, mas não será aquela pessoa que não quer ir mais para a igreja somente, é aquela pessoa que diz: eu não quero saber mais de igreja nenhuma, eu não quero mais entrar em nenhuma igreja, eu não quero saber de dízimo, eu não quero saber mais de oferta, eu não acredito mais nem em Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos vai haver muitos assim. Serão pessoas rebeldes. Apostasia é uma profecia, irmão. Apostasia não é um conto do que talvez vai acontecer. A apostasia vai e já está acontecendo. O esfriamento da fé. As pessoas já não querem mais se relacionar com Deus e vão se apagando, como aquela brasa que estava queimando no altar. Ela foi tirada, foi colocada de longe e vai se apagando aos poucos. Quantos de vocês aqui conhecem alguém que estava aqui, ó, sentado do seu lado, na sua frente, ou da sua família, que já não vai mais no culto, que já não lê mais a Bíblia, que já não mais fala com Deus, que já não faz mais nada, tem nome de quem está vivo, mas está morto espiritualmente? Voltou para o mundo bebendo, fumando. 7 demônios piores entrou na vida dela, porque o demônio sai, quando ele volta com 7 piores. O que ela fazia antes de pior, agora 7 vezes mais. Tem muitos se apostatando da fé, tem muitos deixando o rebanho. O próprio livro de Hebreus diz: tem muitos que estão deixando o costume de congregar, já não oram mais como oravam antes. O tema desse ano é voltar à essência de Deus, querido. A fé também está ligada a isso. Essência, está no sangue. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Eu não posso ficar longe da igreja, eu não posso ficar longe do Senhor, eu não posso deixar de orar. Meu irmão, se você sente normal deixar de vir num culto de Santa Ceia, se você se sente tão bem deixar de vir num culto na semana, e você fica de boa em casa, meu irmão, desperta enquanto é tempo. A sua fé está se apagando, a sua fé está diminuindo, você está afundando no meio da tempestade. Você consegue sentir normal deixar de pregar Jesus para alguém? Você se sente normal ter deixado o grupo de evangelismo? Você se sente normal deixar de se reunir com os jovens para orar? Você se sente normal deixar de abrir os lábios para adorar a Deus? Você se sente normal em não ser fiel no dízimo, na sua oferta, nos seus tributos? Você se sente normal, em paz com isso? Meu irmão, desperta enquanto é tempo. Você orava de madrugada, você falava com Deus, você chorava na presença dEle, querido. Você passava horas lendo a Bíblia. Você tinha aquela comunhão que você olhava para o relógio e falava: meu Deus, já está amanhecendo o dia, eu estou aqui na tua presença. A sua fé foi se esfriando, porque você foi ouvindo as pregações e não misturou mais com a fé. Você foi deixando o culto, foi deixando o outro, não se reuniam mais, foi se afastando, e você ficou como aquela dracma perdida dentro de casa. Talvez até dentro da igreja, vindo de vez em quando, mas está tão frio na fé, está tão desanimado, está fazendo tudo no automático. Meu querido, uma das coisas que mais me dói e me fez até fechar o meu ministério é porque eu não queria mais fazer no automático. Eu queria fazer por amor. Eu queria estar em cima do altar, não porque eu aprendi,
mas porque eu estou vivenciando uma vida com Cristo de verdade. Primeiro dentro da minha casa, com a minha família, me levantar e falar assim: não, hoje eu faço e prego com mais amor, com mais alegria, mas não porque eu aprendi de experiências com homens, mas agora eu quero pregar por experiências com Deus, vivenciar primeiro na minha casa. Então, se você tinha essa vida com Deus, volte, porque a Bíblia diz que muitos vão ser enganados por doutrinas em que não precisa. Você já foi domingo passado, você já foi quarta passada, calma, não é bem assim. Ô meu irmão, para com isso. Não diminua a sua atitude de fé, a sua vida com Deus. Olha o que diz no livro de 2 Timóteo. Está no primeiro, vamos no segundo agora. Agora é para encerrar mesmo a palavra, e nós já vamos orar. 2 Timóteo capítulo 3. A apostasia é uma profecia, igreja. A apostasia não é um conto de fada, é algo que já está acontecendo. Versículo 1: sabe porém isto, capítulo 3 de 2 Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão que? Tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes do que? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. A Bíblia aqui está falando com a igreja, a Bíblia não está falando com o mundo, porque o mundo já vive isso há muito tempo. Veja que Gênesis, Deus quis destruir tudo e recomeçar com Noé, porque o povo só pensava em violência e mais violência. Mas aqui Deus está falando com o povo da igreja. Deus está usando Paulo a Timóteo para dizer: olha, você vai ver no meio do povo pessoas obstinadas, coração duro, irreconciliável, não se reconcilia com ninguém, guarda mágoa no coração, não pede perdão e também não perdoa. Vocês vão ver isso dentro da igreja. Vocês vão ver traidores, um trai o outro, passa a perna no outro. Vocês vão ver pessoas profanas, ingratas, caluniadores, sem amor. Vocês vão ver pessoas orgulhosas dentro da igreja, desobediente a pai e a mãe dentro da igreja, pessoas que estão blasfemando do Espírito Santo dentro da igreja. E não está dizendo no mundo, não, está dizendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso aqui é os sinais de quem já se apostou da fé, tendo aparência de crente, de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz: destes até o que? Afasta-te. Jesus, Ele quer que a sua fé seja uma âncora para fazer você uma pessoa que consiga vencer isso. Não deixar ser levado pela carne, mas ser levado pelo Espírito. O Espírito que te conduz à eternidade. A Bíblia fala: amigos dos seus deleites. Algo muito importante. A Bíblia diz em Lucas, eu não lembro se é capítulo 17, não precisa colocar aí não, mas a Bíblia diz lá que a vinda de Jesus, ela vai vir como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, o povo comiam, casavam e davam-se em casamento. É ou não é? No tempo de Ló,
compravam, vendiam e negociavam. A Bíblia não fala dos pecados que haviam em Sodoma, pecados homossexuais. A Bíblia não fala da profanação que havia nessas terras. A Bíblia não fala dos pecados que havia no tempo de Noé. A Bíblia, com Jesus falando, só fala: comiam, bebiam, compravam, negociavam, vendiam. Qual que é o pecado nisso tudo, irmão? Tem algum pecado você vender a sua casa? Hã? Tem algum pecado você comprar um carro? Não. Tem algum pecado você comprar, vender, negociar e viajar? Tem algum pecado nisso? O pecado é quando você coloca tudo isso acima de Deus. E nos últimos tempos, homens amantes de si mesmos, que estão amando mais os seus deleites do que o próprio Deus, colocando tudo na frente de Deus. A fé está se apagando. A fé é dizer, como dizia antes: eu morro por Cristo. Faz como Pedro: eu vou contigo até a morte, Senhor. Jesus disse: você vai me negar quando o galo cantar, rapaz. Você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Não, eu vou contigo até a morte. Pedro. Tem gente que na igreja está assim: não, eu estou firme na fé, eu vou até Jesus voltar, eu estou firme. Vigia. Começa a ver as suas ações hoje. Ouviu a palavra? Corra para praticar. Ouviu alguma promessa? Corra para alcançar. Mas não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque muitos vão se apostatar da fé e vão negar a Jesus. E a fé já não vai ser mais uma âncora. Essa pessoa vai se afundar. Ela vai ser levada pelos ventos. Não tem pecado nenhum comprar, vender, negociar, como foi no tempo de Ló e como foi no tempo de Noé. O problema é você viver uma vida normal dentro da igreja. Ser cristão, ser da fé, não é viver uma vida normal. Porque comprar e vender é normal. Jesus não te chamou para você ser um normal nesse banco. Jesus não te chamou para ser um normal em cima do altar. Jesus não te chamou para ser um normal no evangelismo, na intercessão, no ministério. Jesus te chamou para você fazer a diferença, não ser o normal neste mundo. Para com tudo, recomece se tiver algo de errado. Jesus hoje Ele quer erguer a sua fé. Ele quer te levantar. Ele quer encher você do azeite. Ele quer te preencher nessa noite com o Espírito Santo. Ele quer encher você de fé, de convicção, e fazer dela a sua âncora para vencer as batalhas. Quem crê, diga graças a Deus. Irmãos, se eu falar mais, vou falar por mim. Espero que o Espírito Santo fale o seu coração ainda mais. Antes de nós orarmos e buscarmos mais um pouco da presença de Deus,